O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Jornal das 7 com Luís Soares. A denúncia de populares ajudou a GNR a deter o padrasto e a mãe das crianças que foram abandonadas numa estrada no concelho de Alcácer do Sal. Foram detidos esta tarde em Fátima. E os suspeitos estão sob custódia da GNR no posto precisamente de Fátima. A detenção aconteceu junto a um café após a denúncia de um popular. Um café que fica nos arredores da cidade, onde está a esta hora o repórter da Rádio Observador, Ricardo Lopes. Ricardo, estás precisamente perto da zona onde os dois suspeitos foram detidos. Exatamente, Luís. Entretanto, conseguimos perceber em que localidade é que era este café onde os dois suspeitos foram detidos. É na localidade de Casa Velha, junto a Moimento, ou seja, são localidades já fora do centro da cidade de Fátima. O Snack Bar Café O Vasco, falámos com o proprietário, Jorge Lopes, que confirma que foi a sua esposa que atendeu os dois suspeitos. Estiveram aqui durante a manhã, comeram alguns bolos de forma muito tranquila. A comunicação entre a esposa do dono do café e os clientes, no caso, foi algo dificultada pela barreira da língua, mas lá se conseguiram entender. Entretanto, uma popular apercebeu-se da situação, como temos estado a noticiar, percebeu que eram pessoas estrangeiras, recordou da história e perguntou de onde é que eles eram. Ao que eles responderam que eram do mundo, como nos explica aqui o proprietário do café. No mundo. E então aí é que ela ficou assim, com a pulga atrás da orelha e que informou a GNR. E antes de informar a GNR, veio cá dentro, comentou com a sua esposa, algo do género? Não, eu penso não. Não, elas eram umas poucas que ali estavam fora, penso não. Era de idade, é tudo o pessoal de 80 anos. E quanto tempo é que a GNR demorou a chegar? Isso foi rápido. Isso foi mais ou menos a hora que eu saí daqui, fui tomar banho e tal, entretanto. Estava aí. Isso foi rápido. Isso aí, a ação foi... E mal chegaram, abordaram-os de imediato. Logo direto a eles. Também não havia cá outra gente, não é? Só cá estava eu e mais eles dois. Não havia cá outra gente, é precisamente uma aldeia pacata. Os suspeitos, quando chegaram, estiveram aqui bastante tempo, pediram até para pôr o telemóvel a carregar, estiveram bastante confortáveis. Quando chegou a GNR, eram 5 elementos, vinham à paisana, 4 ficaram logo de imediato junto aos suspeitos, enquanto um se dirigiu para dentro do café e explicou ao proprietário que iria ter que levar aqueles clientes, embora não tenha explicado o motivo. E entretanto, eles foram detidos e foram levados e o proprietário do café ficou ainda bem sem perceber na altura qual seria a razão. E aqui estamos neste café, nesta pacata aldeia, onde os populares, de certa forma, estranham inclusive as presenças das câmaras. Ricardo Lopes, aqui em direto do local, já nos arredores de Fátima, onde foram suspeitos estes dois detidos, que devem ser presentes a tribunal amanhã, estão agora detidos no posto da GNR de Fátima. E a Ministra da Justiça espera que o processo decorra agora com celeridade. Em declarações em Leiria, Rita Alarconjú disse deixa elogios ao trabalho articulado entre as autoridades francesas e portuguesas. A Direção-Geral da Administração da Justiça esteve em contacto sempre com o Tribunal, fez tudo o que tinha a fazer para o efeito. As entidades também estiveram no terreno à procura do pai, do padrasto e da mãe. Estão identificados, foram encontrados, segundo vi nas notícias. Por isso espero que agora o processo possa correr da forma mais rápida possível, de maneira a minimizar o trauma que estas crianças vão ter sofrido. A expectativa da Ministra da Justiça, Rita Alarconjú, disse que adianta ainda que as autoridades francesas já pediram o retorno das crianças. E o presidente do Instituto de Apoio à Criança descreve este caso como uma maldade intencional, incrível e perversa. Foi no explicador da Tarde Política, Manuel Coutinho afirma que este é um caso raríssimo e nunca se confrontou com uma situação com estes contornos. Uma situação destas é um trovão em céu aberto. É uma situação raríssima. O Instituto de Apoio à Criança, que trabalha e promove os direitos da criança desde 1983, e eu estou lá desde 88, coordeno a linha SOS Criança. Esta linha já salvou mais do que o equivalente a 3 estádios de futebol cheios de crianças.
uma situação com este tipo de privacidade nunca me apareceu. O presidente do Instituto de Apoio à Criança acredita que a mãe e o padrasto dos 2 menores não são doentes mentais, podem sofrer sim de um transtorno de personalidade antissocial, motivo pelo qual podem ser responsabilizados pelos próprios atos. O Presidente da República saúda o regresso dos 2 médicos portugueses detidos por Israel. António José Seguro condena o que classifica de humilhações públicas de seres humanos. Em causa o vídeo divulgado pelo ministro israelita da Segurança Nacional, em que Ben-Gvir mostrava ativistas amarrados e ajoelhados, e também depois de António José Seguro ter recebido as famílias dos 2 ativistas portugueses que seguiam na flotilha, recebeu-os em Belém, no encerramento de uma conferência sobre Portugal e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, no Supremo Tribunal de Justiça em Lisboa. António José Seguro criticou os países que ignoram valores fundacionais. Ontem mesmo visionámos humilhações públicas de seres humanos e tratamentos indignos que merecem total repúdio e condenação. Países que foram berço de direitos humanos avançam por caminhos que contradizem a obra que edificaram, que ignoram os seus valores fundacionais, que se deixam contagiar por tentações populistas, discriminatórias e persecutórias da dignidade humana. Em casos extremos, violam as regras de modo assumido, sem qualquer pudor, ridicularizando as organizações internacionais que zelam pela sua aplicação e das quais foram eles próprios fundadores. Declarações do Presidente da República à margem de uma conferência sobre direitos humanos em Lisboa. À saída, o chefe de Estado não quis falar aos jornalistas, disse apenas que estava feliz pelo regresso dos portugueses. Também o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garante que os portugueses estão bem de saúde, mas naturalmente bastante marcados por tudo aquilo que aconteceu. E o Governo recuou na lei da rolha que quis impor no desporto. O Executivo ia apresentar uma proposta de alteração ao funcionamento do Conselho Nacional de Desporto, um órgão consultivo que reúne vários agentes do setor, mas perante a crítica dos conselheiros acabou por recuar. A intenção do Governo era impor um dever de confidencialidade de tudo o que era discutido neste órgão, mesmo depois de deixarem de ser conselheiros, mas perante as críticas, o Secretário de Estado do Desporto deu agora um mês para que sejam apresentadas novas propostas sobre o funcionamento deste órgão de aconselhamento em matéria desportiva. Entre os mais vocais a esta crítica estavam o Presidente do Sindicato de Jogadores, o representante da Federação Portuguesa de Futebol e também o Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira, 21 de maio. O Ministro da Administração Interna reafirma que não está satisfeito com a situação das filas de espera nos aeroportos portugueses. Declarações de Luís Neves aos jornalistas no dia em que Bruxelas negou que a situação que se vive no país se deva ao novo sistema de controle das fronteiras da União Europeia. O Ministro recorda que no final do mês as infraestruturas aeroportuárias vão ser reforçadas com mais boxes, mais portões eletrónicos e mais agentes da PSP. O dispositivo de combate a incêndios rurais ainda não tem todos os helicópteros disponíveis. A Força Aérea Portuguesa avança à luz a que dos 37 meios aéreos previstos para o nível Bravo, há 2 helicópteros ainda em manutenção. A Força Aérea prevê que um helicóptero fique disponível a 30 de maio e outro a 15 de junho. O secretário-geral norte-americano afirma que Cuba aceitou a oferta de ajuda de $100 milhões dos Estados Unidos. Ainda assim, Marco Rubio não tem a certeza se a Casa Branca vai aceitar as condições impostas por Cuba. O país declarou publicamente que estava a considerar a oferta, mas sem confirmar a aceitação. De vez em quando, Ricardo, dizemos sem querer algumas coisas erradas, porque somos humanos e todos erramos, mas durante a tarde de ontem o Reino Unido entrou em choque com a morte do Rei Carlos, ou pelo menos os ouvintes da Radio Caroline. Houve um engano na Radio Caroline. Exatamente. A rádio lançou o protocolo que anuncia a morte do rei automaticamente, mas tudo por causa de um erro informático. E o que é que ouviram as pessoas? Ouviram o anúncio da suspensão da programação normal, com uma demonstração de respeito formal à morte de Sua Majestade o Rei Carlos III, confirmada pelos meios de comunicação social. Seguiu-se o hino britânico e depois silêncio na programação. Passado esse silêncio voltou e a rádio emitiu imediatamente um pedido de desculpas no ar. E o rei por acaso estava a ouvir a Radio Caroline? Não sei se estava, mas ao que parece estava a assistir a um grupo de música folclórica numa prova do whisky irlandês e, portanto, a morte era manifestamente exagerada. Exatamente. A notícia da minha morte é manifestamente exagerada, como escreveu Mark Twain quando saiu a notícia a dar conta da morte do escritor. E o Luís Soares vai regressar, Vivinho da Silva, às 7h30 da tarde.